E a gente vai falar sobre esse e outros assuntos a partir de agora, no nosso debate, inclusive, que vai tratar do posicionamento do presidente Lula, que classificou como uma insanidade esse projeto de lei. Rafael Mesquita já está a postos com os nossos debatedores para começar já tratando desse assunto que repercutiu tanto nos últimos dias. Com você, Rafa. É isso aí, Mariana. 7 horas e 55 minutos em Goiânia. Vamos começar a semana com um debate aqui no Mundo em Sua Casa. Nossos convidados desta segunda-feira já estão aqui a postos. Primeiro, o advogado Cairo Montelo. Muito bom dia, Cairo. Seja bem-vindo ao Mundo em Sua Casa mais uma vez. Bom dia, Rafael. Bom dia ao meu colega, amigo Magu. Para mim é sempre uma honra poder participar aqui dessa bancada de qualidade e extremamente fria, né? Nosso estúdio bem frio aqui no Mundo em Sua Casa. Mas o programa é quente. O estúdio é frio, mas o programa é quente, o debate calorada. Também. Exatamente. E o Michel Magu, hoje temos uma bancada de advogados aqui. Michel Magu também advogado, presente mais uma vez no Mundo em Sua Casa, como está sempre nas segundas-feiras. Muito bom dia, Michel. Bom dia, Rafael. Bom dia ao Cairo, a Mariana, a cada um que nos assiste, acompanha, ouve a gente aí no caminho para seu trabalho, saindo da sua casa, nessa manhã de segunda-feira, começando a semana da melhor forma, se informando no melhor jornal da nossa manhã, no Mundo em Sua Casa. Um prazer estar contigo mais uma vez, Rafael. Apesar do empate do Goiás de ontem 1-1 com Curitiba, seguimos com a semana abençoada, se Deus quiser. O Goiás será que emplaca, Michel? Vamos ter que ter reforço no meio de campo, na zaga e no ataque, pelo visto. O Goiás vem decepcionando aí nos 2 últimos jogos, não conseguiu vencer e ontem um empate contra o Coritiba. Daqui a pouquinho o José Calazans vai trazer as notícias do esporte aqui no Mundo em Sua Casa. Lembrando que você pode participar conosco, estamos ao vivo no canal da TV Brasil Central no YouTube e também no nosso WhatsApp, que é o 99109-5099, 99109-5099. Já aproveitar para mandar um abraço aqui para a nossa audiência qualificada que já nos acompanha desde cedinho no YouTube, no canal da TV Brasil Central no YouTube. A Maria Conceição já está ligada conosco, o Dalvo Salustiano também ligado, ainda o Admilton Silva, Antônio Tassi e também a Maria Conceição mais uma vez participando aqui conosco. Bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa audiência que a gente tem em Goiás, no Brasil e no mundo. Vamos seguir então, continuar aqui com notícias, dessa vez com notícias nacionais para os debates aqui no Mundo em Sua Casa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como uma insanidade o projeto de lei que torna crime de homicídio o aborto após a 22ª semana de gestação. O presidente foi questionado sobre o assunto durante a entrevista coletiva concedida na Itália, onde participou como chefe de Estado convidado da reunião de cúpula do G7. Foi a primeira vez que Lula se manifestou sobre o PL do aborto. O presidente relembrou que já foi questionado sobre o assunto nas 6 vezes em que disputou a presidência e que sempre deixou claro sua posição contrária ao aborto. Ele foi contundente em reiterar que o assunto é de saúde pública e que a legislação já garante que se haja de forma civilizada, tratando com rigor o estuprador e com respeito às vítimas. Desse modo, Lula endossa as manifestações de integrantes do governo que nos últimos dias subiram o tom contra o PL 1904, que tem sido apelidado em manifestações sociais de PL do estuprador. Na sexta-feira, dia 14, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em rede social que o governo não vai apoiar qualquer mudança na legislação do aborto no país. Vamos ouvir o que o presidente Lula disse. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Vamos lá, saber a opinião dos nossos convidados de hoje, começar com o Cairo Montelo. Cairo, na sua avaliação, é uma insanidade criminalizar a mulher vítima de estupro, como pretende esse projeto? Rafael, esse é um tema extremamente sensível na nossa sociedade, um tema polarizado, polêmico,
E eu pretendo me desdobrar em algumas etapas, e se posteriormente você puder devolver a palavra, para que eu não estenda e não fique cansativo para quem está me acompanhando, seja pela televisão ou pela rádio, mas eu quero iniciar primeiro falando que essa discussão está no lugar certo. A discussão deve acontecer no parlamento, deve acontecer no Congresso, e não, por exemplo, no STF. E não existe pauta, mesmo que ela tenha as suas máculas, mesmo que seja sensível, que não seja discutido no parlamento e não seja discutido no Congresso. A discussão do aborto, a discussão do estupro, trouxe um cenário, à tona, um cenário que muitas vezes corre à margem da sociedade. E eu queria abrir agora a minha opinião falando sobre esse cenário. Quando a gente entra nessa discussão do estupro, quando a gente entra na discussão do aborto, nós analisamos o que acontece no Brasil e eu confesso que muitas vezes é de ficar perturbado, com uma insatisfação social, muitas vezes da administração pública. Então, no Brasil, nós temos, existe um estudo, uma estatística de que acontece no Brasil 2 estupros por minuto. Então, antes de falarmos do aborto, antes de falarmos de uma questão de saúde pública, a gente precisa falar de segurança pública. Nós temos um problema crônico no Brasil com relação ao estupro. É o primeiro ponto. Nós temos também um segundo tema que corre às margens da sociedade, que é a identificação das vítimas, a identificação de crianças e adolescentes que foram abusadas, que foram estupradas. A discussão do aborto, ela se concentrou também nas crianças e nas adolescentes, e de forma extremamente justa, são vulneráveis, a discussão também deve estar ao redor delas. E qual que é um dos principais argumentos? De que crianças e adolescentes muitas vezes não identifiquem realmente, parece que 1/3 delas não identificam até a 22ª semana. Então existe uma desqualificação do Estado na identificação dessas vítimas. Às vezes na qualificação de professores, na qualificação de médicos, para que possam identificar alterações e mudanças de comportamento, para eventualmente identificarem vítimas e podê-las conduzi-la para o acompanhamento necessário, o acompanhamento psicológico e etc. Um trabalho também que é um trabalho extremamente sensível, muitas vezes dentro das escolas, de explicar, porque um dos argumentos também que essa discussão trouxe muitas vezes a criança e a adolescente nem sabe que foi abusada. Ela descobre muito tempo depois que ela foi abusada. Então a gente precisa ter uma conversa, claro, é uma conversa sensível, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa vir psicólogos, médicos, pessoas qualificadas, mas é algo que nós precisamos levar para as nossas crianças, nossos adolescentes, para que elas possam identificar quando isso aconteceu, quando isso está acontecendo. Só o primeiro ponto, Rafael. E aí eu gostaria de complementar essa informação sobre a declaração do presidente Lula e sobre esse projeto, é que em resposta a uma série de protestos e reações negativas nas redes sociais e em algumas ruas aqui no país, a votação do projeto que equipara o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio, também conhecido como PL do estupro, pode ser adiada na Câmara dos Deputados. A decisão sobre postergar a análise do texto até o final do ano, após as eleições municipais, foi admitida pelo autor da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, ele que é membro da bancada evangélica e autor da proposta. Michel Magu, você percebe que há uma repercussão negativa com relação a esse projeto e a bancada evangélica pode recuar com relação a ele? Bom, com certeza a bancada evangélica conseguiu seu objetivo, pautar esse assunto de uma forma nacional, na esfera de que em qualquer cotidiano, em qualquer roda de conversa hoje, nós temos debatido essa questão do PL. Primeiro ponto. Segundo ponto, também obrigou ao presidente Lula a se posicionar contrário ao aborto, uma questão muito cara para a esquerda e principalmente quando a gente fala de um posicionamento feminista dentro do PT. Mesmo
com essa posição que nós vimos do Lula, do presidente Lula, criticando veementemente o aborto e ao mesmo tempo criticando o PL, chamando de insanidade, mas o obrigou a se posicionar e a reafirmar o compromisso contra o aborto. Então, os objetivos feitos pelos congressistas, tanto do presidente Arthur Lira, quanto também do PL, como partido político, não do PL projeto, podemos dizer que os objetivos foram alcançados. Então, a gente consegue compreender que talvez não seja aprovada essa lei na discussão ampla, na sociedade se posicionando, mas o que sim fica claro que o aborto não irá avançar nem na esfera do STF, nem no Congresso Nacional. Então, os objetivos dessa bancada e do Congresso também mostrando fragilidades do governo federal, que é outra questão que pouco se debate, mas quando se pautua este projeto, e uma semana atrás tinha líderes do governo no Senado, igual o Randolph, falando que não irá se discutir pautas dos costumes para não ter problemas com o Congresso. Aqui, mais uma vez, o Arthur Lira mostra e impõe que o ritmo das pautas a nível nacional, das pautas do Congresso, das pautas do Senado, será pautadas por eles e não pelo governo federal, quando há uma semana também atrás o próprio ministro do governo federal tinha se posicionado que esse projeto não seria alvo nem prioridade do governo federal, quando agora obrigou ao próprio presidente Lula a se posicionar. Então, Rafael, objetivamente falando, mesmo que esse projeto não seja aprovado e fique postergado para ser definido se vai ser discutido ou não ao final deste ano, que este é o argumento agora feito pelo redator, pelo responsável pelo projeto, dizendo que era um compromisso do Arthur Lira com os congressistas de pautá-lo este ano até o fim do seu mandato e pode ficar para dezembro definir essa questão. O que sim fica claro que o Brasil tem um posicionamento claro. As pessoas são contrárias ao estupro, são contrárias ao posicionamento deste PL como um todo, mas existe um posicionamento claro também contrário ao aborto, que são mais de 60% da população brasileira, com certeza, que se posiciona contrário ao aborto. Então, essa discussão, que é polêmica, como falou o Cairo, mas, além de tudo, está claro o posicionamento da grande maioria do Brasil. E temos até, Michel, uma enquete no site da Câmara dos Deputados sobre essa PL do aborto. E essa enquete bateu 1 milhão de votos e 88% dos internautas se disseram contrários, totalmente contrários a esse projeto. São 918.249 votos contrários ante 112.352, ou 12%, que dizem concordar totalmente com essa proposta. E a gente tem participações sobre este assunto aqui no canal da TV Brasil Central no YouTube. Primeira participação do Admilton Silva, dizendo que se tem feminista e esquerdista contra é porque o projeto é bom para o Brasil. Está aí o Admilton participando. A Maria Conceição está dizendo que a bancada evangélica é insana. O Manuel Francisco, participando também, disse que então fala que a maioria dos casos acontece dentro de casa, praticado por parentes, e as vítimas são ameaçadas para não revelar o crime. Participação também no nosso WhatsApp, 99109-5099. A primeira que chegou aqui é do Cássio Barros. O Cássio, ele disse que aborto provocado é homicídio e critica a posição do presidente Lula, que é contrário ao projeto. O Fábio, de Catalão, ele disse que não adianta ficar de conversinha, a solução é o governo amparar as vítimas. Daí a posição do Fábio, ele também defende uma punição maior para os estupradores. Você quer concluir o nosso debate sobre esse assunto aqui, cara? Esse assunto aqui acho que dá para ficar até o final do programa. Até o final do programa. Não, eu gostaria de complementar, Rafael, até o cerne da questão. O assunto do aborto é um assunto complexo, extremamente importante no país, mas quem mexeu, que eu coloco assim com muito respeito sobre o tema, nesse vespeiro, foi o STF, o ministro Alexandre de Moraes.
existe, e aí fica meu questionamento, né? A gente pode chamar o STF de negacionista, a gente pode chamar o ministro de negacionista, porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia no caso, né? Porque ele acabou permitindo, que proibia o aborto após 22 semanas. Para falar a verdade, só uma correção, proibia uma espécie de aborto após 22 semanas, que é uma injeção no bebê para parar o coração dele sem anestesia. Para o Conselho Federal de Medicina, após 22 semanas, não é mais considerado aborto. E eu deixo você classificar da forma como você quiser. Por quê? Para o Conselho Federal de Medicina, um bebê com até 22 semanas, ele consegue se desenvolver dentro de uma incubadora. Essa resolução, ela proibia essa injeção, aplicação por parte de médicos, sem, né, porque não se aplica anestesia para parar o coração do bebê. Então tudo começou com essa movimentação do STF e agora gerou uma reação do Congresso Nacional. Minha opinião, apesar de ser um tema sensível, eu sou sempre pró-vida. Eu acredito que, como foi dito pelo Magoo, né, o agressor, aquele que estupra, ele deve ser condenado, punido com a pena mais severa que exista. E eu acredito que foi até uma falha de quem apresentou esse projeto de lei de não ter mexido também, não ter apresentado de forma simultânea um projeto de lei severo para o agressor, para o estuprador. E fica aqui a minha primeira ponderação. Eu acredito que foi uma falha, sim, de quem apresentou. Segundo ponto, e é uma opinião pessoal minha, né? Desde o abuso sexual, nós temos um alto grau de brutalidade, né? O abuso é brutal, a gravidez, a consciência de que você está grávida é brutal psicologicamente falando para a vítima, e o aborto também é brutal, né? Então nós temos uma sequência de brutalidades. Eu acho que existe uma discussão que pode ser fomentada no Brasil, que é a doação, né? A gente coloca a vítima em acompanhamento psicológico e entrega o bebê para doação. Querendo ou não, tanto a mulher que possui, alega, né, muitos defendem os seus direitos, o bebê, o nascituro, também possui os seus direitos. Mas não é cruel, Cairo, com a vítima, obrigá-la, ela foi vítima do estupro, e obrigá-la a ter o filho do estuprador? Entra nessa visão macro da brutalidade, Rafael. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma mulher que ela fez o aborto. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma mulher que abortou, e a consequência psicológica do ato era absurdo. Ela tentava se matar todas as semanas porque ela tinha feito um aborto. E outra, após 22 semanas, existe um risco para a mulher, para a mãe. Existe uma brutalidade também no aborto. Claro, nós estamos falando de uma vítima, que é o bebê, que possui os seus direitos também. E alguém deve resguardar esse direito. O Estado deveria também resguardar esse direito. Essa discussão precisa vir à tona também. Claro, nós temos a discussão do direito da mulher, mas existe a discussão também do direito do nascituro. E essa reação, essa forma abrupta, grosseira de lidar também com atos brutais que aconteceram no passado, talvez não seja a melhor opção, né? Uma opção seria a doação, a entrega do bebê para a doação. Participação do Ramiro Bessa no nosso WhatsApp, ele dizendo que ele é contra o aborto, mas no momento o que deveria ser discutido de verdade são as penas contra os estupradores. Sendo provado o crime, essa pessoa deveria ter uma pena maior. E, Rafael, Ramiro Bessa. E só para fechar também, né? Essa é uma discussão, até esse projeto de lei, ele é um projeto de lei que ele é considerado moderado. Muitas entidades contra o aborto são contra esse projeto de lei. Por quê? Porque esse projeto de lei respeita o prazo ali de 22 dias de escolha da mulher se quiser abortar ou não. E o Helder Freitas participando conosco no nosso canal do YouTube. Grande abraço, Helder. Sempre audiência qualificada aqui conosco, dizendo que esse projeto é um absurdo.